você foi escolhido para estar aqui hoje, para viver algo a mais. Ele te escolheu e você também pode escolher Ele todos os dias. Radical, intenso e apaixonante. Você está pronto para a experiência mais marcante da sua vida até agora? O que parece loucura para muitos é uma realidade para nós. Cura sobre a enfermidade, luz sobre as sombras, amor sobre a dor, vida sobre a morte. Você está pronto para ver o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e sentir o que jamais penetrou no coração humano? Basta um sim e você verá como é que é de se lançar em meio às chamas e apenas queimar de amor ao conhecer a justiça, a glória e o poder daquele que criou o universo e que desenhou cada detalhe do seu DNA. Aquele que vive para sempre está te chamando para discipular e formar líderes em todas as nações. Está te chamando para quebrar padrões com ousadia. Te chama para amar de forma extravagante. Te convoca para mudar o mundo. Conexão, intimidade, fé. O desafio está lançado. Bem-vindo. Você está no Tifo. Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Fui como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Quebra-me como um vaso de alabastro. No final eu estarei prostrado aos seus pés, lavando os seus pés, beijando os seus pés. Hipnotizante, você me deixou sem ar. Alucinante, eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar, como não me apaixonar? Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Fui como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Quebra-me como um vaso de alabastro. No final eu estarei prostrado aos seus pés, lavando os seus pés, beijando os seus pés. Hipnotizante, você me deixou sem ar. Alucinante,
radiante, brilhante. Você é tão lindo, você é tão lindo. Pulsante e radiante, brilhante. Você é tão lindo, você é tão lindo. Hey! Pulsante e radiante, brilhante. Você é tão lindo, você é tão lindo. Pulsante e radiante, brilhante. Você é tão lindo, tão lindo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um culto Difflin. E Deus nos dá essa possibilidade de a gente ser dinâmico, diferente, criativo. Eu estou aqui com pessoas especiais demais. Do meu lado aqui, a minha esposa, Cássia Marcela Araújo Brito, Jackson Arruda e também Cláudio Ferreira, conhecido como Claudinho aí. Pessoas, a gente vai debater um tema aqui. A gente vai colocar um tema que com certeza vai edificar muito a sua vida. Tendo bom ânimo no dia mal. Como é que a gente faz para ter esse bom ânimo durante esses dias que a gente considera dias nebulosos aí, não é verdade? Quero só ler algo aqui, introduzir, e com certeza vai aguçar a sua imaginação, vai mexer um pouquinho aí com a sua imaginação. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não podemos viver a vida desanimados, certo? Pois essa não é a vontade de Deus para cada um de nós. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver uma vida que Deus tem para nós, uma vida que vale a pena de fato ser vivida. Isso significa que mesmo desanimados temos que buscar a face de Deus. A gente não pode desistir, parar de forma alguma. Na verdade, a gente vai falar justamente desses dois tipos de ânimo aí. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem um motivo aí de sobra para ficar animado e para ser feliz. Ele conquistou a maior vitória para você na cruz. E já não existe condenação na sua vida e não existe nenhuma culpa, nenhuma acusação para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. E você já faz parte aí, com certeza, da eternidade. Beleza? Então vamos conversar, né? Vamos começar falando sobre esse tema de suma importância para os dias de hoje, no meio aí também da juventude, né? Vamos conversar um pouquinho com o Jackson e vamos ver sobre esse bom ânimo que Jesus ele fala, né, no Evangelho de João. Como é que a gente pode aprender com Jesus? Como a gente pode ter esse ânimo aí que o Mestre nos ensina? Bom, a paz, família Church. É bem interessante esse tema, porque o que o mundo mais está precisando, André, Marcela e Cláudia, é ter bom ânimo diante dessas nossas lutas e aflições. É interessante aqui, em João 16:33, diz assim que Jesus ele estava
tentando, quer dizer, ele conseguiu amenizar um pouco das dores, da dor, da tristeza que os discípulos tinham, porque ele anunciava justamente que ele iria para o Pai, mas que deixaria um consolo a ele, chamado Espírito Santo. E ele então gerou uma tristeza no seu coração. E Jesus disse assim no 16:33: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo vão passar ou passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O interessante é que Jesus ainda, como Jesus venceu o mundo, sendo que faltaria ainda 2 capítulos adiante para Jesus ser crucificado. O que significa esse vencer então as aflições? Jesus deu essa ideia, esse norte para os discípulos: ânimo. Assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Com certeza. E estamos nessa luta aí, né? A Marcela estava comentando algo também sobre a gente, de uma certa forma, ter perseverança. É isso, ter perseverança. Nossa vida tem começo, tem meio e a nossa eternidade é com Deus, né? Então, como é que fica esse meio aí? Amém. Então, né, nós estávamos conversando agora há pouco a respeito um pouco desse tema. O que acontece? No meio que nós estamos vivendo, na verdade, na situação em que nós estamos vivendo, né, de um caos, digamos assim, para muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas que estão sentindo essa dificuldade, né, achando que não tem solução, achando que essa crise vai acabar com a sua vida, com a sua família, enfim, né, muitas notícias ruins a gente tem assistido, tem visto, tem ouvido. Agora há pouco eu estava olhando minhas redes sociais, um jovem, né, cometeu suicídio lá na minha antiga cidade. Então, coisas muito tristes tem acontecido. E as pessoas, elas têm esquecido da promessa do Senhor. Nós precisamos entender, compreender que o nosso Deus, ele não é um Deus somente de início e nem somente do fim. Porque muitas das vezes, quando nós recebemos uma palavra, uma profecia, ou quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, nós recebemos aquilo com muita alegria, com muita gratidão, né? Poxa, olha, o meu futuro é um futuro de sucesso, né? O Senhor tem prometido para a minha vida a terra prometida e tudo, e tem prometido sonhos maravilhosos, uma faculdade e tudo mais. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas se esquecem que existe um caminho a ser percorrido, que é um meio. E nesse meio ele requer muita perseverança. Ele requer que que você esteja muito ligado com Deus, que você não esqueça aquele que te prometeu. O que a gente percebe muito hoje em dia são jovens que eles começam as coisas e eles não conseguem perseverar até o fim, né? Eu comecei uma faculdade, mas isso aqui está muito difícil, as matérias não é nada do que eu pensava, não é, eu acho que eu não vou conseguir, eu não estou compreendendo o conteúdo e tudo mais, e vai lá e desiste, né? Por quê? Porque não entende que o meio, ele vai requerer de você uma posição, vai requerer que você tenha atitudes diferenciadas, né? Nesse tempo de isolamento social, a gente tem percebido e acompanhado muitas redes sociais de alguns jovens. A gente percebe que no início de tudo, né, os jovens, eles estavam muito famintos por Deus. É um grande avivamento que vai vir depois, né? Eu creio que Jesus está voltando e tal. E eu percebia muita animação até, né, de que tudo iria ficar bem e tudo mais, e postando versículos e tudo mais. Porém, no decorrer desse processo, a gente percebe que muitos deles já começaram a esfriar, né? Como não aconteceu, isso não chegou até a minha vida, digamos assim, não me afetou diretamente, né? Ou então está me afetando até que indiretamente, mas eles começaram a esfriar espiritualmente. A gente já percebe que já não postam mais versículos, já não colocam mais, já não fazem mais, já não postam mais mensagens, já não tem mais não compartilham mais, né, esse tipo de mensagem. Mas a gente percebe que eles já começam a atender para as coisas do mundo. Os olhos deles deixaram de estar em Jesus. Por quê? Porque no início eles confiaram no Deus do início, mas eles não estão conseguindo ver o Deus do meio, né? Então eu creio assim que esse é o grande desafio. Nós precisamos entender que o Deus, ele é um Deus de começo, meio e fim, não somente de começo e de fim.
né? Nós precisamos passar por esse processo e os nossos jovens, eles precisam aprender, na verdade nós precisamos aprender e entender, né, que Deus, ele é um Deus também do meio e que nesse processo ele não vai nos abandonar, ele vai estar conosco, porém as nossas atitudes, elas vão definir, né, onde nós vamos chegar e o tempo. Uau, muito bom. É a fé de Hebreus que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé, ela produz perseverança, não é verdade? Então, essa fé em Deus vai fazer com que a gente tenha essa visão, né? Que mesmo passando por dias turbulentos, dias difíceis, e até algo interessante sobre a definição da perseverança. Ó. Perseverança significa persistir em uma atitude, empreendimento ou tarefa, mesmo em face ao desânimo, à oposição ou a influências contrárias. É interessante isso, a pessoa acorda cheia de ânimo, aí liga a TV, vai para a internet, só notícia ruim, aumentou os casos. Nunca foca naquelas pessoas que tiveram um bom resultado, com uma melhora, sempre nos maus. Então, olha para fora, vai chover. Então, se eu sair, eu vou ser contaminado. Então, o medo parece que tomou conta e não consegue olhar pelos olhos da fé, consegue ver esperança, né? E nós temos que sempre aprender com os heróis da fé. Como o Jacques citou o exemplo de Jesus, porque Jesus, né, Jacques, era um homem de dores, não é isso? Ele falou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Como a gente pode ter... Fala um pouquinho mais desse exemplo aí do herói dos heróis. É bastante interessante que... por que a Bíblia pede ou por que nós seguimos o cristianismo? Por que nós não seguimos a religião dos muçulmanos? Por que nós não seguimos a religião do espiritismo ou do budista? Por que nós temos que seguir Jesus? Porque Jesus foi exatamente a pessoa que nós fomos um dia no Éden. Jesus foi exatamente a pessoa de ânimo que nós tínhamos no Éden. E vale ressaltar que a palavra ânimo, na sua forma mais simples, ela não significa tão somente felicidade ou alegria. Ela significa determinação e perseverança. E Jesus fala assim, ó, diante das aflições, vocês têm que ter perseverança. Assim como eu tive, assim como era um com o Pai, assim vocês deveriam ser, para que somente assim vocês vencerão. E tem um detalhe muito interessante que ele fala, o apóstolo Paulo diz que ele escreve uma carta a Timóteo e fala assim, ó, participa, ó Timóteo, como um bom soldado de Cristo dos meus sofrimentos. Né? Na verdade, nós queremos seguir Jesus, receber como Jesus recebeu do Pai, somente alegria ou somente felicidade. Nós, por exemplo, nós queremos levar a cruz sem chicote. Nós queremos levar a cruz sem cuspida. Com rodinha. Com rodinha. Então, Jesus falou assim, ó, eu passei por isso e vocês vão passar, porque eu venci o mundo. Vale ressaltar novamente que Jesus disse isso, ele não tinha ainda subido na cruz e nem descido da cruz. Ele falou isso com a sua visão divina, já vindo lá na frente. E assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Amém, glória a Deus. Cláudio, estava conversando sobre essa fé, essa perseverança. Na verdade, o nosso Deus, falando diretamente a Josué, né? Eu queria que você falasse um pouquinho isso, porque como nós falamos, tem vários exemplos de herói da fé, a gente tem que se basear na palavra de Deus, né? A gente tem muitos exemplos aí perto da gente, talvez desde a sua casa, sua mãe, o seu pai, a sua irmã, é um exemplo, né, de bom ânimo, de perseverança, de fé, que está falando, não, isso aí vai passar, vou tirar isso de letra, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos as escrituras para a gente se basear também. Conta um pouquinho para a gente aí. Com certeza, nós temos vários heróis da fé, né? E Josué, eu fico imaginando quando ele recebeu do Senhor a notícia que Moisés tinha falecido e que então ele que assumiria o lugar de Moisés. Então eu imagino a dificuldade, o medo que ele deve ter sentido naquele momento, né? E ter falado assim, meu Deus, tudo agora ficou sobre os meus ombros. Mas Deus, ele foi tão perfeito com Josué, que ele fala várias vezes no capítulo 1 ali, que ninguém
Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E no 6 e no 7 ele faz assim algo maravilhoso, que é: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento a seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E o 9, que eu creio que é um versículo que a gente está muito acostumado, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui Deus ele deixa bem claro que quando nós obedecemos, quando nós estamos obedecendo a lei do Senhor, Ele está conosco. Ele fala várias vezes aqui para a gente ser corajoso. Então eu creio que nesse momento de profunda tristeza no mundo, de várias pessoas até perdendo suas vidas, nós temos que ser fortes. Nós temos que ser corajosos, nós temos que declarar a cura, nós temos que expulsar esse mal. Eu creio que o Senhor ele tem dado para a igreja, ele tem dado para nós essa autoridade para a gente falar, para a gente pregar, para a gente anunciar as boas novas. Então eu creio que nesse momento de muita dor é momento da igreja se levantar, nós, os jovens, de se levantar, de falar do amor de Cristo e pegar também o exemplo de Cristo, e com certeza nós seremos mais vencedores em nome de Jesus. Amém. Cara, e quando a gente trata desse assunto tão legal, tão extenso também, né? A gente estava lendo Tiago, só ler aqui novamente, no momento que a gente estava ali em off. Chegai-vos a Deus, Tiago 4:8, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então você que um dia está crendo, outro dia não, como se fosse aquele crente roda gigante, uma vez está em cima, outra vez está embaixo. Nós temos que acreditar, o nosso Deus vai prover. Ele quer limpar nosso coração e dar sempre esse ânimo, essa paz que excede todo entendimento, né? Igual a gente está falando que vocês com certeza já viram na internet a foto daquele missionário com a corda no pescoço. Registraram esse momento. Não me lembro bem o local e o país, né? Mas ele estava sorrindo no momento que tiraram a foto dele, uns minutos antes de ser enforcado, ele rindo, né? Com aquele sorriso no rosto. Igualmente Estevão, né? Você lembra da história de Estevão que estava sendo apedrejado? Então o rosto dele resplandecia. Com certeza havia uma alegria. E cara, como é que acontece isso, né? Com certeza a gente já teve perdas na nossa vida. Eu perdi uma irmã com 29 anos também, perdi uma sobrinha, tivemos várias perdas. Mas como a gente se comporta com isso? A gente não vai sofrer, a gente não vai chorar. Jesus chorou, ele sentiu, né? Então, mas é interessante que a nossa fé, o nosso ânimo, esse bom ânimo que a Bíblia nos fala, faz a gente ver mais além, que dias melhores virão, né? Que essas pessoas em que nós estamos tristes porque a gente perdeu, um dia a gente pode ver ela na glória com o Senhor, né? Então é interessante a gente ver que existe sim a dor pela perda, mas quando as pessoas começam a olhar para você e ver um sorriso no seu rosto, enquanto você deveria estar em luto, né? Então fala, poxa, mas o que aconteceu? Não era para estar triste, desanimado, com depressão, não era para estar isso, aquilo, outro, acabou de perder uma filha, acabou de perder uma irmã, mas não, a gente sabe que foi Deus que deu e foi Deus que tirou, e isso traz uma alegria muito grande no nosso coração, porque nós conseguimos ver pela perspectiva espiritual, não é verdade? A gente vê que existe, que vai vir dias melhores, né? Cheio de paz e de esperança. Marcela, você queria comentar mais a respeito disso, sobre esse assunto? Sim, né? É verdade o que você falou. Até porque nós cremos numa eternidade.
né? Falando a questão de perder alguém, né? Quem nunca perdeu? Se você ainda não perdeu, provavelmente você ainda vai perder, porque é o curso natural da vida, né? Infelizmente acontece. Porém, nós temos que ter esse entendimento de que existe uma eternidade. O que são 80 anos, 90 anos? O que são alguns anos comparado a uma eternidade? Algo que não vai ter fim, né? Então, nós cremos nisso. Eu creio em nome de Jesus que na eternidade nós vamos estar com essas pessoas que nós amamos. Porém, quando nós estamos aqui, né, nós precisamos ter esse ânimo para falar do amor de Jesus, esse ânimo para trazer pessoas para Jesus, para que futuramente nós possamos estar novamente juntos nessa eternidade. E eu creio assim que, falando a respeito disso, né, eu creio que esse é um tempo em que o Senhor ele tem nos concedido para que nós possamos nos conhecer e nos preparar, né, nos preparar para tudo aquilo que Ele está preparando para que a igreja passe. Eu creio em nome de Jesus num grande avivamento que vai vir, um avivamento em que nós vamos estar participando, porém é necessário que a gente esteja preparado para isso. Eu creio assim, realmente, sinceramente, como uma oportunidade que Deus ele tem dado. Ele tem dado para as famílias, para que as famílias possam estar juntas, para que as famílias possam se arrepender, para que as famílias possam consertar aquilo que precisa ser consertado, né? Para que as famílias possam levantar um altar de adoração no seu lar, né? Para que a pessoa também se conheça, para que a pessoa tenha vida com Deus, porque é muito fácil você dizer que você tem vida com Deus quando você acha que vinha aos domingos no culto, ou no sábado no Difflin, né, ou na célula. Isso é ter vida com Deus. Vida com Deus ele vai muito além disso, né? É a intimidade que você tem com Deus. Então assim, eu creio firmemente que esses são os dias que o Senhor tem separado para que o povo dele possa estar junto, para que o povo dele possa consertar. Estava vendo algumas reportagens, inclusive, que me deixaram bastante assustados, que nesse tempo de isolamento social, em alguns países, inclusive no Brasil, alguns advogados estavam dando entrevista de que aumentou muito o número de divórcio. Né? Por quê? Porque as pessoas realmente elas não se conheciam. E a partir do momento que elas estão convivendo 24 horas, né, algumas começaram a ter muitas brigas e desentendimentos que acabou causando o divórcio. Mas eu creio em nome de Jesus, como eu falei anteriormente, que esse é um período que o Senhor separou para que o povo dele, né, conserte, para que o povo dele tenha esse ajuste e encontre, na verdade, o Senhor mais profundamente, que possa mergulhar. E eu creio em nome de Jesus que jovens, nesse período, eles vão se levantar, como Daniel se levantou na época dele, como grandes homens e mulheres de Deus se levantaram, né? E eu creio em nome de Jesus que nesse período esses jovens eles têm se preparado no aprofundamento da palavra de Deus, se preparado na intimidade com Deus. Eu creio que muitos jovens têm mergulhado, né? Têm experimentado das águas mais profundas do Senhor, né? Eu creio, e essa tem sido a nossa oração, né, André? Para que os nossos jovens possam se levantar como grandes profetas, como grandes homens e mulheres de Deus, que eles possam aproveitar, né, esse tempo de quarentena, de isolamento social, na verdade, para resgatar valores, para dar valor no que tem valor de verdade, né? E eu creio sinceramente que isso tem acontecido, e eu tenho certeza absoluta que nesse tempo, né, nós vamos colher muitos frutos, né? Eu tenho certeza que vão ser frutos permanentes, jovens fiéis ao Senhor, jovens que vão amar, jovens que vão, temer o nome do Senhor e que estão fazendo desse isolamento social um período de muita intimidade com o Senhor, né? Não tem se contaminado com as iguarias do rei, né? A gente tem visto tantas propostas, assim como nós temos feito lives, cultos online. Infelizmente o mundo também tem oferecido muitas coisas, né? E eu creio assim que os nossos jovens, que esses jovens, eles não vão se contaminar com as iguarias do rei. Eu creio que eles não vão se contaminar com as coisas que o mundo tem oferecido para eles, mas eles vão estar firmemente na palavra do Senhor, em intimidade, em adoração, né? E em aprofundamento da palavra de Deus. Não é aquele ânimo que a gente estava conversando, o ânimo para fazer coisa errada, né? Ânimo para prostituir, para roubar, para matar, ânimo, não, mas é um ânimo para sempre perseverar na fé. E o apóstolo Paulo, né? Paulo é um exemplo de um homem cheio de fé, cheio de um homem destemido, né? E em Timóteo, no capítulo 2, versículo 1,
capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa covardia, em outra tradução, está falando de medo, né? O Senhor não nos deu esse espírito de um cara frouxo, de uma mulher medrosa, não. Também temos que entender que um dos frutos do Espírito Santo é o quê? É esse domínio próprio, esse equilíbrio. Tá tudo desabando ao meu redor. O dinheiro não está entrando como deveria, né? Poxa, tá animado? Rapaz, eu tô desanimado, cara. Caiu 10%, caiu 20%, né? Então, poxa, quem que não ficam? Normal, né? Só que quando nós estamos agarrados, a nossa esperança está em Deus, fala, cara, Deus tem um propósito com tudo isso, né? Amém. Se está tirando, vem coisa boa por aí, entendeu? Talvez não esteja entrando agora, não está dando para pagar tudo certinho, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você está sofrendo agora, calma, o dia vai amanhecer e as misericórdias de Deus, elas se renovam. Não é isso, Cláudio? Se renovam sobre as nossas vidas. Eu creio que Josué, até mesmo pela afirmação do Senhor aqui várias vezes, falando para ele ser forte, eu creio que ele teve muito medo, ele teve muita dúvida, até mesmo porque ele pegou uma responsabilidade enorme. Mas Deus foi tão enfático com ele, para ele ser corajoso, para ele ser forte, que ele se tornou um dos homens mais poderosos que Israel já teve. Josué se tornou um conquistador, um general conquistador. Então eu creio e eu falo para você agora que está nos assistindo, toma posse dessa palavra, seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo, que o Senhor ele vai te ajudar nesse momento de dificuldade que você está passando, o nosso país está passando. Eu creio que é momento de tratamento na nossa vida e nós vamos sair desse momento mais fortes, nós vamos sair desse momento com mais unidade. A igreja vai estar com certeza cada vez mais unida no propósito de ganhar vidas para o reino, e com certeza você, jovem, você é uma arma fundamental para saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. Receba isso. Glória a Deus. Que mensagem legal. Jackson, você poderia deixar aí as suas considerações finais para os jovens que estão nos assistindo aí? Com certeza foram muito edificados, né? Qual é o desfecho? Fechar, para que eles possam ser edificados. Nada melhor do que com uma frase. O que determina a nossa passagem pelos dias maus ou pelas aflições é o quanto nós conhecemos de Deus. Você pode ter certeza que os heróis da fé, eles passaram o que passaram e permaneceram de pé, porque eles sabiam que eles tinham crido, sabia quem Deus era. Por exemplo, Abraão não sabia qual é a terra para a qual Deus o enviaria, mas ele conhecia o Deus que estava o guiando. Por exemplo, o povo de Israel sabia a terra que Deus estava enviando, mas não conhecia Deus. Por isso ficaram os 40 anos no deserto. E uma palavra que eu deixo para nós, não somente para os de casa, mas para nós aqui, devemos conhecer a Deus. Tanto é que Oséias 4,6 diz: meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Em outras traduções, a minha tradução, está escrito o seguinte, eu escrevi essa tradução. O meu povo perece, ou o meu povo não tem ânimo, porque não conhece a Jesus, porque não conhece a Deus. Você pode ver que o irmão que está ao seu lado, você vê que aquela pessoa perdeu um pai, perdeu um irmão, perdeu um filho, tá sem dinheiro, tá sem nada, mas esse cara tá sorridente, porque ele sabe quem ele tem crido, ele conhece o Deus dele. Por exemplo, Jó, Deus me tirou, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele conheceu a Deus, ele sabia que ele tem crido. Então a palavra que eu deixo aqui para nós é que Deus também, ele aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Deus, ele aperfeiçoa o poder da sua graça em nossa fraqueza. O sofrimento que Deus permite que nós passemos é para que a graça dele se aperfeiçoe em mim. E eu quero terminar então com essa passagem em Hebreus capítulo 2, no versículo 10, que dizia o seguinte: porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem é Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação
deles. Jesus, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento e ele teve bom ânimo. Se você crê nisso, se você crê nessa palavra, conheça Jesus, ore, chama a tua família, começa a orar, começa a jejuar e começa a ler a Bíblia e começa a fazer o culto doméstico do lar, que somente assim tu irá passar pelo dia mau, pela aflição. Termino também com essa frase, a gente passar para a oração final, já que a Marcela está sendo privilegiada entre os homens aqui, a única mulher vai fazer a oração final, tá? Bendita. Então, quero deixar essa frase para você, para a gente finalizar esse tema importante. A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage. Então, como você tem reagido a tudo isso? Fica aí essa pergunta, fica para você pensar e repensar a respeito disso. A vida é 10% do que acontece com você e 90% da forma que você reage. Amém? Marcela. Amém. Pai, nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa juventude, Pai, os nossos jovens. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa guardar os seus corações, Pai, que eles possam ter esse entendimento de quem eles são em Cristo, quem eles são no Senhor, Pai, que nesses dias, Pai amado, desse isolamento social, nesses dias de tanta tribulação, de dias maus, eles possam ver, Pai amado, a Tua glória, eles possam ver e conhecer o Teu propósito, é o que eu te peço em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento possa tomar conta dos seus corações, Pai. É o que nós te pedimos e declaramos sobre a nossa juventude, que se levante, Pai amado, um exército, uma juventude, Pai amado, de jovens adoradores, de jovens tementes ao Senhor, de jovens, Pai amado, que confiam e que conhecem a Ti. Eu te peço em nome de Jesus que nesses dias eles possam se aprofundar em conhecimento, em intimidade com o Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda os seus corações, guarda as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos, Senhor, e repreendemos todo espírito de medo, tudo aquilo, Pai amado, que queira tirar a paz dessa juventude, Deus, e que eles possam ver a luz do Senhor sobre a vida deles, e que eles possam entender, Senhor, que nunca eles estão só, que o Senhor está ali com eles, guardando a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer no meio dessa juventude, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E você que está nos assistindo aqui nessa plataforma do YouTube, você está assistindo pelo Facebook, a gente tem um pós-culto. Corre lá no nosso Instagram, no Instagram do Giflen, @GiflenSinopMT, né? E a gente vai ter um bate-papo legal, a gente vai fazer uma live lá e com certeza tem aí um tema que a gente vem durante toda a semana compartilhar nossos stories e a gente quer ter você lá, beleza? A gente se vê lá. Grande abraço, fique com Deus.